Agora, olhamos o Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa e ninguém mais indicado para nos falar deste projeto do que o seu diretor, o professor Alfredo Teixeira. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Desde logo, pergunto-lhe o que é que se pretende com esta, digamos, novidade, também esta aposta da Universidade, este Instituto de Estudos de Religião, que agrupa várias faculdades. Sim, muito boa tarde. De facto, é um projeto inovador dentro da própria universidade, já que se trata de uma unidade que resulta da associação para este projeto de 4 faculdades dentro da universidade. Antes de mais, a Faculdade de Teologia, enfim, local onde, de alguma maneira, muita desta reflexão já tem sido feita. Também a Faculdade de Ciências Humanas, aqui em Lisboa. No Porto, a Escola de Artes e, em Braga, a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Neste sentido, trata-se de construir um projeto que tem por objetivo, como referia, o estudo das religiões e das dimensões religiosas da cultura, mas associando diferentes disciplinas que, de facto, estão, em muitos casos, muito desenvolvidas nestas escolas. E, nesse sentido, diríamos que este Instituto vai federar, de alguma forma, trabalho que já é desenvolvido, mas que está disperso dentro da própria universidade e também, desta maneira, comunicar melhor com o meio, com a sociedade portuguesa e com o mundo em geral onde esta área científica se desenvolve, já que, neste contexto, a Universidade Católica também se vai posicionar de forma mais articulada no desenvolvimento de diferentes projetos, sobretudo projetos formativos, já que, para já, isso é o centro da atividade deste Instituto. Este Instituto, de alguma forma, parte da convicção de que a religião não é algo residual ou que gravita em círculos fechados da consciência de cada um, mas que marca a cultura, consegue marcar os elementos da sociedade, agregá-los, define os seus modos de atuação e, como tal, é um fenómeno que deve ser estudado e deve ser conjugado com as outras ciências. Sim, deve ser estudado e, portanto, é, obviamente, objeto de investigação. É, aliás, um dossiê de investigação crescente no panorama da comunidade científica internacional, mas, mais do que isso, o resultado dessa investigação deve ser disseminado. E, portanto, este Instituto vai ter um papel preponderante nessa disseminação do conhecimento. Porque aquilo que pretendemos mostrar é que, porventura, para agentes nas mais diversas profissões, comunicação, cultura, todo o domínio da intervenção social, da mediação social, também em domínios até de intervenção pública, como, por exemplo, as atividades que se desenvolvem na esfera das autarquias, em todos esses registros é crescente a necessidade de os diferentes agentes profissionais terem competências para reconhecer quer a diversidade religiosa, quer o impacto que as dimensões religiosas da identidade têm no comportamento dos indivíduos e grupos. E, neste sentido, digamos que este objetivo de trazer para os domínios, enfim, da ação profissional, da organização da sociedade, esse conhecimento que se desenvolve, enfim, nas mais diversas disciplinas que estudam a religião, é claramente um dos objetivos mais importantes. E percebem também nesses setores interesse e apetência por os estudos que venham a surgir deste Instituto, no sentido em que também eles começam a adquirir uma sensibilidade diferente relativamente a estes fenómenos? Sim, isso é um facto. Repare que acontece já em algumas autarquias, em particular em espaços mais densificados, como aqui a área metropolitana de Lisboa. Nós encontramos em algumas autarquias já departamentos e serviços específicos que visam atender as pessoas ou têm projetos que têm em consideração, por exemplo, esta dimensão da diversidade religiosa. Mas, dou-lhe outro exemplo, temos sido contactados com frequência, por exemplo,
por agentes na área do turismo que descobrem que a questão religiosa, não só o turismo dito religioso, mas também o papel que o religioso tem no turismo cultural, no ecoturismo, descobrem que de facto essa é uma motivação importante e querem conhecer melhor isso. Portanto, eu diria que de uma maneira geral essas esferas de ação profissional estão mais despertas para isto, mas eu diria que o próprio Instituto terá a missão também de suscitar esse interesse, mostrando de facto que essa formação é necessária. Ou seja, ele pretende e poderá trabalhar no sentido de conhecer mais a fundo e revelar de forma mais evidente aquilo que é a matriz cultural dos portugueses, do nosso país. Sim, de facto, eu diria que o nosso trabalho estará muito assente naquilo que é a nossa sociedade em termos religiosos, mas é preciso não perder de vista que, em todo o caso, grande parte das mudanças que vivemos, não só na dimensão religiosa, mas também naquilo que é a construção das identidades religiosas, são mudanças que têm uma escala global. Portanto, o religioso hoje é um fenómeno que tem que ser estudado na sua escala transnacional, enfim, tem que ser estudado no contexto dos grandes fluxos, enfim, demográficos que caracterizam as nossas sociedades e, portanto, estudar a sociedade portuguesa, estudar as suas matrizes ou os seus substratos religiosos fundamentais, esse estudo tem que dialogar também com aquilo que são, enfim, as novas identidades, enfim, os novos residentes que esta sociedade acolhe e que trazem, obviamente, problemas novos, trazem também formas de habitar esta cultura e esta sociedade, formas novas que têm que ser compreendidas. Há aqui um elemento que não é muito habitual, que é algumas parcerias que estão a estabelecer e sublinho a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no sentido de um trabalho próximo, de uma certa certificação também e compreensão dos trabalhos que fazem, e isto é importante também nos estudos da religião. Sim, claro. É claro que essa dimensão de investigação é gerida sobretudo pelos centros de investigação destas unidades que são parceiras do IER, do Instituto de Estudos da Religião, mas de facto neste momento a Universidade Católica tem como projeto candidatar à avaliação da FCT um centro que integra de facto este estudo interdisciplinar do religioso, que inclui também a teologia, mas a teologia com outras disciplinas que, sob o ponto de vista das ciências humanas, estudam a religião. Isso penso que será algo de novo na universidade e que vai marcar também a possibilidade de estes estudos terem uma presença mais ampla na comunidade científica portuguesa, porque eles são estudos reconhecidos, mas até porque em Portugal não são muitos os que se dedicam a este objeto, ao estudo deste objeto em termos científicos, porventura esta experiência de ser comunidade científica não está em relação aos estudos da religião completamente construída e penso que com este projeto a Universidade Católica vai contribuir decisivamente para isso. Dia 27 de fevereiro, já há a possibilidade de contactar com digamos, um dos frutos deste Instituto de Estudos da Religião. Este seminário que tem por tema uma era pós-secular, é uma interrogação. O que é que vai abordar? Qual é a abordagem, a linha de análise deste seminário? Trata-se de um programa formativo, penso eu, muito interessante e original. Antes de mais, ele visa pôr o público em geral, enfim, desde estudantes de diferentes programas de ensino superior que queiram formação especializada neste domínio de estudos da religião, até agentes ligados, de facto, aos mais diversos setores de atividade social, educação, comunicação, cultura, desenvolvimento humano e outros públicos interessados em formação contínua. Nós temos cada vez mais pessoas que fazem formação ao longo da vida e, de facto, este seminário visa pôr em contacto esses públicos com um projeto de investigação internacional em que estivemos envolvidos, que teve como mentores duas figuras importantes no domínio do estudo da religião, o filósofo Charles Taylor e o sociólogo José Casanova, e, de facto, estes autores procuram compreender a religião e as suas mutações numa escala global. E, portanto,
constituíram-se equipes de investigação em diversos contextos, incluindo esta no contexto português, e o objetivo era, de facto, compreender como é que se pode observar a religião nesse jogo de escalas entre esta escala mais micro, nacional, regional e a escala global. E, neste sentido, nós vamos propor um produto que é, em 5 semanas, para começar a 27 de fevereiro, um encontro com estes investigadores. Cada sessão contará com a presença de 2 investigadores que vão apresentar os resultados do seu trabalho, vão dialogar entre si e, em seguida, esse diálogo é aberto a todos os participantes. É, portanto, um curso que vai ter uma dinâmica interna muito interessante. Reparem, em 5 semanas os inscritos vão poder contactar com 10 investigadores que participaram nesta investigação ou que, pelo menos, estão associados ao estudo deste problema. E, sob esse ponto de vista, eu penso que o Instituto não só ele se apresenta com esta novidade de ser o resultado da colaboração de outras unidades já dentro da universidade, mas também se apresenta com este desafio de criar propostas formativas novas com modelos novos. E penso que esta será para as pessoas que se inscreverem uma experiência muito interessante. Esta era pós-secular é uma era que há uma outra sensibilidade pelo transcendente. Pois, esta ambiguidade e, por isso, a interrogação, uma era pós-secular, eu diria que neste seminário nós vamos explorar muito aquilo que são sinais de sentido contrário quando observamos a religião nas nossas sociedades. Porque, por um lado, nós observamos que, de facto, para dar um exemplo, as igrejas históricas, as chamadas igrejas históricas na Europa, porventura têm cada vez menos capacidade de trazer as pessoas para aquilo que eram as suas dinâmicas habituais, os seus espaços cultuais habituais, mas, no entanto, também observamos que o religioso, de outras formas, está cada vez mais presente nas agendas do nosso cotidiano. Portanto, perceber estes sinais que parecem sinais contraditórios é, no fundo, o nosso desafio, por isso essa interrogação: estamos numa era secular ou estamos numa era pós-secular?